Olá, terceiro ano. Hoje nós continuaremos, na verdade a gente vai dar uma reiniciada e continuar com o texto, com o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Nós tentamos, pelo menos, ter essa aula pelo Zoom, mas na data do acontecimento a internet estava um pouco ruim, a conexão não estava ok, o áudio estava cortando, por isso a gente vai retomar e a partir daqui continuar, certinho? Então vamos lá. Se a introdução é a parte do texto que, além de situar o tema, apresenta a tese e o ponto de vista a ser defendido pelo autor, o desenvolvimento é a própria defesa desse ponto de vista, ou seja, é a parte mais importante do texto, aquela que é responsável pelo desenvolvimento de uma ideia principal. Como esse texto tem a finalidade persuasiva, a qualidade dele depende da escolha, da consistência e da organização dos argumentos apresentados no desenvolvimento. O que acontece? O texto da redação do Enem, como o próprio nome sugere, ele é dissertativo argumentativo. O que é uma dissertação? Dissertação é quando você possui um posicionamento acerca de uma temática, uma problemática já existente na sociedade. Então, você tem ali o seu posicionamento, que no caso é a sua tese, é a sua visão geral, sua frase síntese do seu posicionamento naquela temática. E quando você se refere à argumentação, é quando você tenta justificar, quando você tenta provar que essa sua tese é a mais adequada para aquele tema. Ou seja, a sua função é convencer o leitor de que aquela sua ideia é a mais agradável, é a mais correta. Então, nós temos aí nós temos a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, que possui 3 elementos básicos que não pode faltar. Então, a gente já chega lá. As características gerais: 2 ou 3 parágrafos, uma ideia por parágrafo, ou seja, um argumento por parágrafo, e esses argumentos precisam ser fortes e pertinentes. Quando eu quero dizer argumento forte e pertinente, eu quero falar de argumentos que fujam do senso comum. Tem muita gente que vai muito para o senso comum, e quando eu falo em senso comum, eu estou falando em textos onde, se o corretor ler 100 textos em um dia, 85 desses textos utilizarão aqueles mesmos argumentos que você vai utilizar. É muito cômodo utilizar esses argumentos-chave, que eu encontro muito no texto de vocês. É muito cômodo e é um caminho, mas vamos tentar aí sair desse senso comum. Então, 3 parágrafos eu não recomendo. Por que eu não recomendo 3 parágrafos? Porque, como a gente vai ver a seguir, o parágrafo de desenvolvimento, ele possui uma estrutura que é com 3 períodos. Então, para que você desenvolva esses 3 períodos que formam o parágrafo de desenvolvimento, o ideal é que você tenha espaço suficiente para isso. Então, eu acredito que 2 parágrafos com 2 ideias centrais, uma em cada, sejam mais que suficiente para um desenvolvimento. Então, a distribuição do parágrafo é essa. Cada um deve conter um argumento, que é uma ideia núcleo, que a partir desse argumento, desse tópico frasal, dessa frase síntese, você conduz o seu texto. O que é que eu percebi nos textos de vocês, da maioria das pessoas da turma, os textos que eu tive contato? Vocês já compreendem que o desenvolvimento se dá a partir dessa retomada do argumento. Então, essa primeira parte vocês já fazem, quase que todo mundo. A problemática está na fundamentação e na crítica dessa fundamentação. Então, vamos lá. Argumentação. A argumentação é o recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou comportamento alterado.
Argumentos são como provas que apresentamos com o propósito de defender as nossas ideias e convencer o leitor de que essa é a correta. Então, o que a gente faz no parágrafo de desenvolvimento é essencialmente argumentar. Como é que acontece essa argumentação? Bom, é preciso que vocês incorporem, apesar de já estar incorporado em muitos alunos, essa estrutura aqui, que são as 3 partes essenciais. Quando eu falo em essenciais, aqui não pode faltar esses 3 elementos dentro do parágrafo de desenvolvimento de vocês. O primeiro, outra coisa, a ordem não necessariamente importa. Acontece que vocês, no texto de vocês, da maioria da turma, essa ordem aqui, apresentada, que é a ordem base, a ordem mais conhecida, é a que vocês utilizam. Nós vamos ver exemplos em redações nota 1000, onde ou se segue esse modelo, ou se altera aí a ordem das coisas. Então, a ordem não importa, o importante é ter esses 3 elementos. Primeiro período, que é o primeiro conjunto de frases, a primeira frase, você tem a retomada do projeto de texto. O candidato demonstra à banca que está se aprofundando nos argumentos, na enumeração ou no encaminhamento argumentativo. Então, geralmente, nesse primeiro período, é quando você tem o tópico frasal do seu desenvolvimento, ou seja, quando você apresenta o argumento que você vai desenvolver, certinho? O segundo período é quando você apresenta a fundamentação, ou seja, quando você apresenta uma prova para validar aquele seu argumento que já foi falado no primeiro período. Então, você tem que trazer obrigatoriamente uma citação, um dado, uma notícia, qualquer referência de mundo que você puder. Acontece que muita gente faz esse segundo período sem a utilização de repertório sociocultural. Eu não sei como isso é possível, porque como é que você vai comprovar algo para alguém se você não valida, se aquele argumento ele não é válido, se aquela fundamentação ela não é válida? É como se você estivesse dizendo que vozes da sua cabeça lhe falaram que aquilo é o correto e você colocou no seu texto. Então, quando a gente está falando de fundamentação, não necessariamente vocês precisam ter a citação de um filósofo na cabeça de vocês, ou saber de um momento histórico que aborde aquela questão. Isso não é necessário. Hoje em dia, tem se utilizado cada vez mais é muito aceito e muito bem aceito nos textos, referências da cultura pop, ou seja, da cultura popular. Aquilo que está em alta no momento, aquilo que é hypado. Ou seja, se você está falando, por exemplo, de educação sexual nas escolas, se você cita Sex Education, que é uma série que está em alta, o que o corretor vai compreender? Que você é muito antenado, que você está ali super conectado com as atualidades, enfim, com o mundo ao seu redor. Então, você não necessariamente precisou trazer uma referência histórica de como era tratada a sexualidade na Grécia Antiga. Você utilizou uma referência daquilo que você compreende, daquilo que você consome enquanto cultura mesmo popular. Então, eu acho que a grande problemática da não utilização dessa fundamentação é que está muito enraizado em vocês de que essa fundamentação ela precisa ser histórica ou filosófica ou apresentação de dados, quando não necessariamente é isso. Vocês podem utilizar diversas outras fundamentações muito mais fluidas, muito mais fáceis de se colocar. Inclusive, no próximo texto que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou solicitar que seja utilizada uma fundamentação com elementos da cultura pop, porque eu tenho percebido que muitos de vocês estão utilizando argumentos-chave, que não é uma coisa ruim, mas acaba empobrecendo o texto. Tem uma pessoa, na verdade 2 pessoas, que em toda
em toda argumentação utiliza a mesma fundamentação. Uma é a frase do Marx e a outra é uma frase do Albert Einstein, que às vezes nem necessariamente se casam com o assunto. Pode até se casar, mas de maneira tão distante, quando tem diversos outros fundamentos que se encaixariam bem melhor naquele argumento. Então, existe essa problemática e nós precisamos melhorar. O terceiro período, que é uma das partes mais importantes, que se casa completamente com o segundo, é quando o candidato critica essa fundamentação. Nessa crítica, ele pode demonstrar uma indignação acerca da fundamentação apresentada, um incômodo, ou ele pode simplesmente avaliar aquela situação apresentada na fundamentação, ou ele pode acrescentar alguma informação, enfim, diversas coisas podem acontecer nesse terceiro período. E é aqui onde você coloca marca de autoria. É aqui onde você vai se posicionar, onde você vai argumentar mesmo. Então, vamos lá ver esses 3 elementos dentro de um desenvolvimento de redação nota 1000. Deixa eu colocar aqui tela cheia. Vamos lá. De acordo com o mapa da violência de 2012, entre 1980 e 2010, houve um aumento de 230% na quantidade de mulheres vítimas de assassinato do país. Além disso, 7 de cada 10 mulheres que telefonam para o Ligue 180 confirmam ter sido violentadas pelos companheiros. Em países como o Afeganistão, a mulher que trai o marido é enterrada até que somente a cabeça fique à mostra e então é apedrejada. Apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país que triplica a quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito quando se trata do assunto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso quanto à igualdade de direito entre os gêneros. E tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno século XXI. O que acontece aqui? Aqui a autora do texto inverteu aquela ordem que a gente pontuou, mas todos os elementos estão presentes, como por exemplo, aqui ela tem uma fundamentação. Na verdade, ela colocou 2 fundamentações que se conectam, que é o fato de utilizar um dado do mapa de violência e comparar a realidade brasileira com a realidade do Afeganistão. Aqui nessa parte em azul, ela tece um comentário acerca dessa fundamentação. Então, aqui tem marca de autoria, percebam que ela demonstra que não adianta a gente se indignar com a realidade do Afeganistão, quando no Brasil a realidade é tão ruim quanto, ou quem sabe até pior. Então, aqui a gente tem a marca de autoria dela. E aqui, nessa parte cinza, a gente tem uma retomada com o projeto de texto, um pouco mais complexa do que o que é feito no texto de vocês, que geralmente é uma frase síntese, que também é muito bom, mas ela fez aqui de uma maneira mais complexa. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso quanto à igualdade de direito entre gêneros. E tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno século XXI. Então, percebam que os 3 elementos estão aqui muito evidentes. Então, nós temos 3 períodos que são a base desse desenvolvimento. Aqui são as estratégias argumentativas que vocês a maioria já domina muito bem. Vamos ver aqui nos exemplos nota 1000. Primeiro eu quero mostrar para vocês um exemplo de uma das redações de vocês, dos alunos da turma, que pontuou uma nota bem bacana. O que acontece aqui? Sobretudo, é fulcral pontuar que houve um crescimento da indústria de beleza, sendo notável o exagero em propagandas. O que aconteceu aqui? A pessoa que escreveu
colocou o tópico frasal dela, que foi o argumento a ser defendido, que tá bem que assim, ó, na introdução. Então ela só retomou aqui no desenvolvimento, utilizou uma fundamentação válida, que é o pensamento do Thomas Hobbes, né, um grande intelectual, e fez um comentário acerca desse posicionamento, dessa fundamentação defendida pelo Thomas Hobbes. E ainda colocou uma frase que encaminha o seu texto para a continuação dele. Se é um problema, então eu coloco uma frase no final do parágrafo que dê continuidade ao texto. Assim fica super legal. Vamos lá ver na redação nota 1000. Vamos ver esse. Esse aqui a gente já viu. Vamos ver o segundo parágrafo desse texto aqui. O primeiro argumento dela é que... Segundo argumento, na verdade. Uma pesquisa feita pela Rede Globo mostrou que, entre homens e mulheres entrevistados, mais da metade confirmou que mulheres que vestem roupas curtas merecem ser abusadas sexualmente. Aqui ela fez o mesmo processo. Utilizou primeiro a fundamentação para confirmar o posicionamento dela. E aí ela faz uma crítica, ou seja, tece um comentário sobre essa pesquisa que foi citada como fundamentação. Então ela coloca: a violência contra a mulher começa exatamente com as regras implícitas que a sociedade impõe. Se a mulher não seguir tal regra, merece ser violentada. Vocês percebem que esse comentário se conecta completamente com a fundamentação utilizada. E aí depois ela retoma o projeto de texto, evidenciando tanto o argumento quanto a ideia geral do texto, que é a tese. Portanto, apesar de todos os direitos conquistados constitucionalmente pelo sexo feminino, normas culturais que passam entre gerações fazem o pensamento conservador e machista se perpetuar e se justificar para as atrocidades físicas e psicológicas cometidas contra a mulher. Então, incrível. Percebam que aqui, apesar de ser nota 1000, não utilizou aquela frasezinha que faz com que você retome o seu texto. É fundamental que a problemática seja resolvida ou algo do tipo. Mas está muito bem colocado os 3 elementos que são a base do texto de vocês. Vamos ver outra aqui, que é a argumentação por raciocínio lógico. Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir nos hábitos alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e mental das crianças. Aqui, o autor já utiliza primeiro o comentário, depois ele fundamenta esse comentário. Os brindes que acompanham as refeições infantis ofertadas pelas grandes redes de lanchonete, por exemplo, aumentam o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças interessadas nos prêmios. Que ele não precisou utilizar nenhum dado, nenhuma notícia, seria melhor, mas não utilizou. Então, utilizou uma relação aqui de causa e consequência. Esse aumento de ingestão de alimentos pouco saudáveis pode acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. Aqui ele faz uma conexão com o projeto de texto que traz aí essa ideia. Deixa-me ver se temos outro. Não, vamos voltar aqui para o slide. Então é isso. Primeiro período, retomada do projeto de texto. Segundo período, a fundamentação. Terceiro período, comentário acerca da fundamentação. Então, são os 3 elementos que não pode faltar no texto de vocês. E o que eu recomendo? Recomendo a leitura
de redação nota 1000. Porque quando vocês leem bastante redação nota 1000, vocês acabam incorporando todos os elementos, até de maneira orgânica mesmo. Às vezes você nem compreende essa subdivisão aqui mais teórica, mas você acaba aprendendo de maneira super orgânica quais são os elementos necessários na construção do seu parágrafo. Então, eu recomendo a leitura desses textos. Não deixem de me enviar os textos que eu passo. Eu passei o texto sobre os limites entre estética e beleza e somente 8 pessoas me entregaram a redação. É um número muito pouco para a turma de vocês. Então, não deixem de fazer. Vocês não vão aprender redação se não for fazendo. Eu posso ficar aqui horas e horas, mas se vocês não produzirem, não tem como ser incorporado essas informações. Então, não deixem de produzir. Essa semana ainda vai ser repassado para vocês, acredito, a nota das avaliações. E por enquanto é só. A gente vai esperar o material chegar para que a gente passe outra proposta de redação, que a gente quer utilizar as propostas do material. E eu estou disponível para vocês no WhatsApp, caso vocês queiram aí fazer alguma proposta e me enviar. Eu vou corrigir e reenviar para vocês da maneira como eu apresentei aqui esse aqui, ó. Você vai clicando aqui nas observações e vai identificando o seu erro ou acerto ou as partes que compõem o seu texto. Então, você só precisa mesmo enviar, ter o Word instalado e receber de volta. Então, é isso, por hoje é só. Tchau, tchau, beijão. E até a próxima semana, onde nós iremos iniciar a conclusão. E depois a gente vai ver outras cositas, mas